O cowboy ajudou uma jovem Apache esquecida. 15 anos depois, ela voltou com um exército de guerreiros. Sterling Rhodes estava consertando sua cerca quando ouviu os cavalos. Não eram cavalos comuns, eram dezenas deles, movendo-se em formação perfeita pelo vale em direção ao seu rancho. Ele estreitou os olhos contra o sol da manhã, esperando ver rostos conhecidos de fazendeiros vizinhos ou talvez comerciantes da cidade. Mas o que viu não fazia nenhum sentido. Guerreiros Apache, em um grupo inteiro pintado para a guerra, cavalgando em silêncio disciplinado rumo à sua propriedade. Mas isso era impossível. Os Apache não eram vistos por aquelas bandas há mais de uma década. Os tratados, as remoções forçadas. Todos sabiam que eles tinham ido embora para sempre. A mão de Sterling foi instintivamente ao rifle, mas algo o fez congelar. Na frente da formação vinha uma mulher. O rosto parcialmente coberto por tinta de guerra tradicional, mas os olhos, aqueles olhos estavam fixos nele com uma intensidade que lhe arrepiou a espinha, como se o conhecesse, como se estivesse procurando por ele especificamente. O grupo parou a exatos 50 metros da cerca, perto o suficiente para atacar, mas longe o bastante para esperar. Sterling viverá tempo suficiente na fronteira para saber que grupos Apache não paravam para conversar. Eles atacavam rápido, decisivamente sem aviso. Mas ali estavam, imóveis como estátuas, todos os olhos voltados para sua líder, que continuava a estudá-lo com aqueles olhos estranhamente familiares. Então, ela fez algo que quebrava todas as regras que Sterling achava conhecer sobre guerra Apache. Ela desmontou sozinha e começou a caminhar em direção a ele, as mãos visíveis e vazias, num gesto que só poderia ser descrito como um sinal de paz. Mas isso nem era a parte mais estranha. Quando ela se aproximou, a respiração de Sterling travou. Porque, enterrado em sua memória, ele reconheceu aqueles olhos. Olhos que não via havia 15 longos anos. Olhos que pertenciam a alguém que não poderia estar diante dele naquele momento. A mulher parou do lado de fora da cerca e falou uma única palavra que fez o mundo de Sterling girar. Sterling. Ela sabia seu nome, e mais do que isso, disse como alguém que o carregara no coração por muito tempo. A mente de Sterling disparou. 15 anos era muito tempo, mas alguns rostos nunca desaparecem da memória. Algumas dívidas nunca realmente somem. A mulher diante dele vestia roupas tradicionais Apache misturadas com acessórios modernos de couro. Metade do seu rosto estava pintado para a guerra, mas nada escondia a cicatriz que ia da têmpora ao maxilar. Uma cicatriz que Sterling lembrava bem. Era Ayanna, a menina de 12 anos, quase morta, que ele havia encontrado sangrando e inconsciente perto do riacho atrás de sua propriedade, 15 anos atrás. Você se lembra, ela disse suavemente, observando o reconhecimento surgir nos olhos dele. Seu inglês agora era perfeito, quase sem sotaque. Ótimo. Não tinha certeza se lembraria. A garganta de Sterling estava seca como poeira. Ayanna, e mais como? Os soldados disseram, seu povo foi realocado, todos, para as terras da reserva em Oklahoma. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Os soldados dizem muitas coisas. A maioria é mentira. Ela gesticulou para os guerreiros montados atrás dela. Esses homens não são de Oklahoma. São de 7 tribos diferentes unidas por um propósito. Os olhos de Sterling percorreram o grupo novamente. Agora percebia detalhes que não havia notado antes, em marcas tribais diferentes, armas diferentes, estilos de vestimenta distintos. Aquilo não era um grupo de guerra de uma única tribo. Era algo muito maior e algo que não deveria existir. Que propósito? Sterling perguntou, embora parte dele temesse a resposta. Justiça, e Ayanna respondeu simplesmente. Mas não o tipo que você imagina. Ela enfiou a mão numa bolsa de couro e tirou algo que fez o sangue de Sterling gelar. Era um documento oficial, com vários selos de cera. Mesmo de longe, ele reconheceu o cabeçalho. Widman Trading Company em departamento jurídico. Há 3 dias, Elias Widman entrou com uma reclamação contra o seu rancho, e Ayanna disse,
segurando o documento. Ele afirma que você lhe deve $800 por dívidas de 2 anos atrás, supostamente para ração de gado e suprimentos de inverno. A mandíbula de Sterling se contraiu. Isso é mentira. Nunca devo um centavo a Widman ou a qualquer outra pessoa. Pago tudo em dinheiro. Eu sei, Ayanna respondeu calmamente. Porque passei os últimos 2 anos investigando Elias Widman e suas práticas. Este é o 17º rancho que ele tenta tomar usando documentos falsificados. As outras 16 famílias não tiveram a mesma sorte que você terá agora. Sterling sentiu o chão sumir sob seus pés. O que aconteceu com as outras famílias? Perguntou, embora já imaginasse. Perderam tudo, e Ayanna disse, com os olhos duros. Terras, casas, gado. Widman tem um advogado convincente e um juiz que não faz perguntas. Ela fez uma pausa para deixar aquilo pesar. Mas ele cometeu um erro fatal ao escolher o seu rancho. Qual? Ele tentou roubar do homem que salvou minha vida. E isso, Ayanna disse, é uma dívida que eu jamais deixarei sem pagamento. As palavras dela caíram sobre Sterling como um cobertor pesado. Ele sempre soubera que Widman era impiedoso, mas essa escala de roubo sistemático ia além do que ele poderia imaginar. Como você sabe tudo isso? Sterling perguntou, estudando o rosto dela. A menina ferida e assustada que ele salvou havia desaparecido, substituída por uma mulher que irradiava autoridade silenciosa e inteligência perigosa. Por que depois que você me salvou, eu não desapareci? Ayanna respondeu. Eu aprendi. E estudei. Me tornei tudo o que precisava para sobreviver em 2 mundos, o seu e o meu. Ela apontou para os guerreiros. Estes homens me seguem não por sangue ou tradição. Me seguem porque lhes dei algo mais valioso do que qualquer coisa que Widman possa oferecer, propósito e as habilidades para alcançá-lo. Eu não simplesmente sumi há 15 anos, Sterling. Eu fui para escolas no leste, em St. Louis e Chicago. Aprendi direito, negócios, estratégia. Descobri como homens como Widman operam, como usam documentos legais e funcionários corruptos para roubar o que não lhes pertence. Sterling sentiu seu mundo tremer novamente. A pequena garota Apache que ele lembrava não sabia ler inglês, mal conseguia falar. Agora ela estava diante dele discutindo estratégia jurídica com a confiança de uma profissional treinada. Então, o que exatamente você está propondo? Ele perguntou. Amanhã de manhã, Widman pretende vir aqui com o xerife Morrison e uma ordem judicial para tomar sua propriedade, Ayanna disse. Eles esperam encontrá-lo sozinho, indefeso, sem nenhuma forma de provar que os documentos da dívida são falsificados. O estômago de Sterling afundou. Amanhã era sábado. O banco estaria fechado. Sem chance de reunir testemunhas ou documentos. Era tudo perfeitamente planejado. Mas você não estará sozinho, Ayanna continuou. Porque eu tenho algo que Widman não sabe que existe. Ela assobiou de forma aguda, e um dos guerreiros se aproximou carregando uma sacola de couro. De dentro, Ayanna retirou uma pasta grossa de documentos, depoimentos das 16 famílias que Widman enganou, cópias dos contratos originais, os verdadeiros, antes de serem alterados, e registros bancários provando as falsificações e o testemunho juramentado de um funcionário do escritório de Widman que se cansou de participar dos esquemas dele. Sterling olhou para os documentos, atônito. Isso é suficiente para destruí-lo. É suficiente para fazer mais do que isso, e Ayanna respondeu sombriamente. Mas primeiro, precisamos deixá-lo agir. Deixar que ele se revele completamente antes de armar o golpe. E se algo der errado? Se o xerife ficar do lado dele, apesar das provas? Ayanna olhou para os guerreiros atrás dela. Sterling viu algo frio e definitivo em sua expressão. Então partimos para outro tipo de justiça. A que não precisa de tribunais ou juízes. A implicação pairou no ar entre eles como fumaça saindo do cano de uma arma.
Sterling percebeu que aquela mulher, aquela líder de guerreiros de múltiplas tribos, não tinha vindo apenas para ajudá-lo a lutar uma batalha legal. Ela estava preparada para uma guerra, se necessário. Há algo mais que você precisa saber, Ayanna disse baixinho. Vidman não escolheu seu rancho por acaso. Ele sabe sobre aquele dia, há 15 anos. Sabe que você me ajudou, e vem planejando essa vingança desde então. O sangue de Sterling gelou. Como ele poderia saber disso? Porque, disse Ayanna, alguém contou para ele. A mente de Sterling girou. Alguém havia contado a Vidman sobre aquele dia há 15 anos. Alguém que sabia que Sterling havia ajudado secretamente uma menina Apache ferida. Quem? Sterling exigiu, a voz tensa. Quem poderia saber? A expressão de Ayanna ficou dolorosa. Dr. Harrison. O médico da cidade, aquele que você trouxe quando minha febre ficou alta demais. O nome atingiu Sterling como um golpe físico. Dr. Marcus Harrison havia sido seu amigo e a única pessoa em quem ele confiara o suficiente para ajudar a salvar Ayanna. Harrison tinha jurado segredo e prometido que ninguém jamais saberia da menina Apache ferida. Harrison morreu há 3 anos, e Sterling murmurou, atordoado. Sim, e Ayanna respondeu, mas antes de morrer, ele confessou ao filho muitas coisas que pesavam em sua consciência, incluindo a noite em que ajudou a salvar uma menina Apache no seu rancho. O jovem Dr. Harrison herdou o consultório do pai e, com ele, todas as dívidas que seu pai tinha com Elias Vidman. Sterling sentiu náuseas. Então ele vendeu a informação para pagar o que devia. E mais, Ayanna continuou. Ele forneceu a Vidman conhecimento detalhado sobre sua propriedade, seus hábitos, suas finanças, tudo. Vidman precisava planejar esse roubo perfeitamente. A mandíbula de Ayanna se apertou. Mas o jovem Dr. Harrison não sabia que seu pai havia mantido registros detalhados daquela noite. Anotações médicas, desenhos das minhas feridas, até uma flor prensada das plantas medicinais que você reuniu para me ajudar a curar. Sterling se lembrou daquelas plantas, ervas selvagens que cresciam perto do riacho, remédios tradicionais que Ayanna murmurara em delírio. Ele as coletou por horas, seguindo instruções febris, porque era sua única chance de sobreviver. Esses registros vão salvar você, Ayanna disse. Porque provam além de qualquer dúvida que eu estava à beira da morte quando você me encontrou. Nenhum guerreiro Apache saudável estaria naquele estado. As lesões mostram que eu era a vítima, não a ameaça. Por que isso importa legalmente? Porque o plano de Vidman depende de retratá-lo como um simpatizante de índios que deu abrigo a uma fugitiva perigosa. Ele quer usar o sentimento anti-Apache da cidade para justificar a tomada de sua propriedade como punição por traição contra a sociedade civilizada. A voz de Ayanna carregava uma fúria gelada. Mas os registros do Dr. Harrison provam que você salvou uma criança moribunda, não escondeu uma guerreira. Sterling a encarou, maravilhado. Você pensou em tudo. Tive 15 anos para pensar e Ayanna respondeu. 15 anos para planejar o dia em que pudesse retribuir o que você fez por mim. Mais a mais. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. O jovem Dr. Harrison não é apenas informante de Vidman. Ele é sócio dele. Como assim? As 16 famílias que Vidman enganou, depois que ele tomou suas terras, alguém precisava cuidar das necessidades médicas delas, quando ficaram desesperadas. Dr. Harrison forneceu esses serviços e muitas vezes em troca dos últimos pertences que elas tinham. Os olhos de Ayanna brilharam com fúria justa. Eles criaram um sistema. Vidman rouba as terras. Harrison lucra com a miséria que vem depois. Sterling sentiu a raiva subir como fogo. 2 homens que ele confiava, em pai e filho, traíram tudo o que havia de decente em suas profissões. Amanhã, quando Vidman chegar com o xerife Morrison, o Dr. Harrison estará com eles, Ayanna disse. Ele vai alegar que você está mentalmente instável de viver sozinho por muito tempo. Que está imaginando perseguições que não existem. Seu testemunho médico vai sustentar a reclamação legal de Vidman.
E você vai impedi-los? Nós vamos impedi-los, Ayana corrigiu. Mas não da maneira que eles esperam. Ela assobiou novamente, e outro guerreiro se aproximou com uma sacola diferente. Dela, Ayana retirou algo que fez os olhos de Sterling se arregalarem. Uma bolsa médica idêntica à que o Dr. Harrison carregava. Diga-me, Sterling, Ayana disse com um leve sorriso, quanto você se lembra das plantas medicinais que colheu para mim há 15 anos? Sterling olhou para a bolsa médica nas mãos de Ayana, enquanto as memórias retornavam como uma enxurrada. Aquelas noites desesperadas, 15 anos atrás, quando ele triturou casca de salgueiro para a febre, colheu sálvia das pradarias para a infecção e preparou chá de camomila para ajudá-la a dormir apesar da dor. Eu me lembro de algumas coisas, disse ele lentamente. Mas não sou médico. Não, mas você aprendeu mais sobre a medicina tradicional naquela semana do que muitos médicos aprendem em anos, Ayana respondeu. E diferente deles, você aprendeu com alguém cuja vida dependia de acertar. Ela abriu a bolsa médica, revelando não instrumentos típicos de um doutor, mas frascos cuidadosamente rotulados com extratos de plantas e ervas secas. Passei 15 anos estudando os dois mundos da cura, o conhecimento Apache tradicional e a ciência médica moderna. Esta bolsa contém remédios totalmente naturais, mas que produzem efeitos muito específicos. Sterling examinou o conteúdo. Tudo parecia legítimo, como algo que um médico da fronteira realmente carregaria. Que tipo de efeitos? Temporários. Inofensivos, mas sintomas muito convincentes, que vão expor Vidman e o Dr. Harrison pelo que realmente são. Ayana selecionou um pequeno frasco marrom. Isto é extrato concentrado da raiz da planta do batata brava. Em pequenas doses, causa fortes, porém breves, desconfortos estomacais e cólicas, náusea, suor e sintomas que imitam uma doença séria. Você quer envenená-los? Eu quero revelar sua verdadeira natureza, Ayana corrigiu. Quando Vidman chegar amanhã de manhã, vamos oferecer café, como qualquer anfitrião educado faria. O café terá apenas o suficiente do extrato para deixá-los desconfortáveis. Sterling começou a compreender. E então? Então veremos o que acontece quando o Dr. Harrison for solicitado a tratar um paciente realmente doente e inclusive seu próprio sócio. Ele vai prestar atendimento adequado ou estará mais preocupado em concluir seus negócios fraudulentos? Era brilhante. Se Harrison tratasse Vidman corretamente, provaria ser um médico competente, capaz de reconhecer uma doença real. Mas se ignorasse ou minimizasse os sintomas, demonstraria que sua prioridade não era o cuidado médico, mas dinheiro. E o xerife Morrison? Sterling perguntou. Ele não faz parte do esquema, só está seguindo o que acha ser o procedimento legal. Exato. E é por isso que o xerife será a testemunha-chave de tudo o que acontecer, Ayana disse, com os olhos brilhando de estratégia. Quando Morrison vir o Dr. Harrison falhar em tratar adequadamente o próprio parceiro, ele começará a questionar todo o resto. Sterling assentiu devagar. E é então que você apresenta as provas dos documentos falsificados. Não apenas os documentos. Tenho algo melhor. Ayana enfiou a mão novamente na bolsa e retirou um diário de couro. Isto pertenceu ao escrivão do escritório de Vidman, o mesmo que registrou todas as falsificações. Antes de desaparecer, ele me deu isto. Contém detalhes de cada transação ilegal, cada oficial subornado, cada família enganada. Sterling abriu o diário e assobiou baixinho. Página após página de registros meticulosos em datas, valores, até desenhos dos selos falsificados usados por Vidman. Era mais que evidência, era uma confissão completa. Por que esse escrivão ajudou você? Porque Vidman enganou a família dele também. Os pais idosos perderam a fazenda para o mesmo esquema, 3 anos atrás, disse Ayana, com tristeza profunda. O escrivão tentou consertar por dentro, mas Vidman descobriu. Foi então que ele veio até mim. Onde ele está agora? Seguro, escondido entre o meu povo, até tudo isso acabar. Ayana fechou o diário com cuidado. Mas Sterling, há algo mais que você precisa saber.
Algo que muda tudo sobre o amanhã. Sterling sentiu o estômago apertar. O quê? Vidman não pretende apenas tomar seu rancho e ir embora. Segundo as anotações do escrivão, ele quer fazer de você um exemplo e uma demonstração pública do que acontece com quem ajuda o povo Apache. A expressão de Ayanna ficou grave. Ele planeja incendiar sua casa do rancho após a apreensão, com você dentro, se necessário. As palavras atingiram Sterling como um golpe físico. Aquilo não era apenas roubo, era tentativa de assassinato disfarçada de procedimento legal. O escrivão escreveu que Vidman anda dizendo às pessoas que você é perigoso, que está planejando atacar a cidade com aliados Apache. A apreensão de amanhã deve parecer justiça preventiva. Ayanna encontrou seu olhar. Ele nunca teve intenção de deixar você sobreviver, Sterling. A fúria fria começou a crescer no peito de Sterling. Então é melhor garantir que nosso plano funcione perfeitamente. Vai funcionar, e Ayanna afirmou. Mas somente se você estiver preparado para a possibilidade de que palavras e provas talvez não sejam suficientes. Você está pronto para isso? Sterling olhou para os guerreiros montados esperando silenciosamente à distância, depois para o rosto determinado de Ayanna. Estou pronto há 15 anos. A alvorada surgiu cinzenta e fria sobre o rancho de Sterling. Ayanna e seus guerreiros haviam se retirado para posições nas colinas antes do nascer do sol, invisíveis, mas perto o bastante para intervir. Somente Ayanna permanecia escondida no celeiro, com a bolsa médica e as provas cruciais. Sterling mal havia terminado seu café quando ouviu cavalos se aproximando. 3 cavaleiros, o xerife Morrison com seu colete oficial, o Dr. Harrison com sua bolsa médica e Elias Vidman vestindo um terno caro que parecia ridículo no cenário da fronteira. Bom dia, Sterling, e chamou o xerife ao desmontar. O tom era arrependido, mas firme. Receio que tenho alguns assuntos desagradáveis para discutir. Sterling saiu para o alpendre, aparentando calma apesar da tensão no estômago. Bom dia, xerife, em cavalheiros. Aceitam um café? Acabei de fazer uma nova jarra. Os olhos de Vidman brilharam com antecipação de vitória. Muito atencioso. Sim, o café seria bem-vindo. Sterling entrou brevemente e voltou com uma bandeja contendo 4 xícaras fumegantes. Ele as havia preparado exatamente como Ayanna instruíra, 3 xícaras normais e uma com o extrato da batata brava. A xícara tratada tinha uma pequena lasca no cabo, quase imperceptível a menos que alguém soubesse procurá-la. Aqui está, disse Sterling, entregando deliberadamente a xícara lascada para a vítima. O açúcar já está aí. Os homens aceitaram o café agradecidos. Dr. Harrison parecia nervoso, evitando olhar para Sterling. O xerife Morrison parecia genuinamente desconfortável com o dever que tinha de cumprir. Apenas Vidman parecia confiante, tomando o café enquanto estudava Sterling como um predador observando uma presa ferida. Então, vamos lá, começou o xerife Morrison. O Sr. Vidman afirma que você lhe deve uma quantia considerável de dinheiro. $800, para ser exato. Ele tem documentos mostrando que você pediu esse valor emprestado há 2 anos para ração de gado e suprimentos de inverno. Sterling balançou a cabeça com firmeza. Isso é completamente falso, xerife. Nunca pedi dinheiro emprestado ao Sr. Vidman, nem a ninguém. Eu mantenho registros cuidadosos de todas as minhas transações. Você tem recibos que provem que pagou em dinheiro pelos seus suprimentos? Perguntou o Dr. Harrison, falando pela primeira vez. Claro que tenho. Estão lá dentro. Que conveniente, disse Vidman com um sorriso debochado. Papéis que podem ser facilmente forjados depois. O xerife Morrison franziu o senho. Agora espere, Elias. A palavra do Sterling sempre teve valor nesta cidade. Teve mesmo, provocou Vidman. Xerife, o senhor sabe que o Sr. Rhodes aqui tem um histórico de abrigar fugitivos perigosos? Sterling sentiu seu pulso acelerar, mas manteve a expressão neutra. Do que você está falando?
Há 15 anos, você deu abrigo e assistência a um guerreiro Apache ferido durante um ataque a assentamentos civis. A voz de Whitman carregava a indignação ensaiada de um mentiroso experiente. O pai do Dr. Harrison documentou todo o incidente. Dr. Harrison mexeu-se desconfortavelmente. Os registros do meu pai indicam que foi prestado atendimento médico a um indivíduo Apache aqui neste rancho. Uma criança, disse Sterling firmemente. Uma criança ferida que teria morrido sem ajuda. Uma potencial ameaça para toda a comunidade, rebateu Whitman. Pela sua própria admissão, você abrigou um Apache hostil em sua propriedade. O xerife Morrison parecia confuso. Sterling, isso é verdade? Você nunca mencionou nada sobre isso. Antes que Sterling pudesse responder, Whitman de repente se curvou, seu rosto ficando pálido. Suor brotava em sua testa enquanto ele segurava o estômago. Algo está errado, arfou. Estou me sentindo muito mal. Dr. Harrison imediatamente colocou sua xícara de café no chão e se aproximou de Whitman, mas Sterling notou algo estranho. Em vez de examinar o paciente, Harrison lançou um olhar nervoso ao xerife Morrison, como se calculasse como suas próximas ações pareceriam. O que há de errado com ele? Exigiu o xerife Morrison. Eu não tenho certeza, gaguejou Dr. Harrison, tirando o estetoscópio com mãos trêmulas. Sr. Whitman, pode descrever seus sintomas? Whitman agora suava profusamente, seu terno caro amarrotando-se. Cãibras, náusea, parece intoxicação alimentar. Sterling observava cuidadosamente a reação de Dr. Harrison. Um médico competente suspeitaria imediatamente do café, perguntaria sobre outros alimentos consumidos, verificaria o pulso e a temperatura. Em vez disso, Harrison parecia mais preocupado com os documentos legais no bolso do casaco de Whitman do que com a condição do paciente. Talvez devêssemos adiar este assunto, sugeriu o xerife Morrison, genuinamente preocupado. Não, arfou Whitman por entre a dor. Terminamos isso agora. Os papéis, a ordem de apreensão. E foi então que Ayanna surgiu do celeiro, carregando o diário médico do pai do Dr. Harrison e as provas do escrivão. O timing era perfeito, e exatamente quando as prioridades do Dr. Harrison ficavam cristalinas para todos ali presentes. Xerife Morrison, chamou ela em voz clara e autoritária. Eu tenho informações sobre este caso que o senhor precisa ver imediatamente. A mão do xerife Morrison moveu-se instintivamente em direção à arma quando viu Ayanna se aproximando, mas algo em seu passo calmo e controlado o fez hesitar. Aquela não era a postura de alguém planejando violência. Quem é você? Perguntou o xerife, mais curioso do que hostil. Meu nome é Ayanna. Sou a criança Apache que Sterling salvou há 15 anos. Ela ergueu o diário médico e os documentos do escrivão. E eu tenho provas de que o Sr. Whitman e o Dr. Harrison estão tentando roubar este rancho por meio de fraude. O rosto do Dr. Harrison empalideceu. Isso é impossível. Você não pode ser. Ela era só uma criança. Crianças crescem, doutor, especialmente quando têm a chance de viver. O olhar de Ayanna era firme e implacável. Os registros médicos do seu pai documentam cada detalhe do meu tratamento, incluindo o fato de que eu era uma criança ferida, não uma guerreira, e que Sterling Rhodes salvou minha vida por pura compaixão. Whitman, ainda contorcido de dor, rosnou entre dentes cerrados. Xerife, prenda essa mulher. Ela é uma fugitiva, uma perigo. Uma o quê? Interrompeu Ayanna, abrindo o diário do pai do Dr. Harrison. De acordo com estas anotações médicas, eu tinha 12 anos, 3 costelas quebradas, um ferimento grave na cabeça e infecções de ferimentos não tratados, e dificilmente o perfil de uma guerreira perigosa. O xerife Morrison pegou o diário e começou a ler. Sua expressão ficou cada vez mais séria a cada página. Estas notas descrevem uma criança à beira da morte. De que ataque você supostamente fazia parte? Não houve ataque nenhum, disse Ayanna firmemente. Fui atacada por 3 homens enquanto coletava plantas medicinais perto do riacho.
Eles me deixaram para morrer porque acharam que ninguém se importaria com o desaparecimento de uma menina Apache. Dr. Harrison ainda estava ajoelhado ao lado de Vítima, mas Sterling notou que ele não tinha feito nenhum exame médico real e sem verificar pulso, sem perguntar sobre o início dos sintomas, sem tentar determinar a causa da doença. Doutor, disse o xerife Morrison abruptamente. O senhor não deveria estar mais preocupado com o estado do seu paciente? Dr. Harrison engasgou com o estetoscópio. Claro, eu só, essas acusações são tão chocantes. Mais chocantes do que um homem com sintomas graves de intoxicação? Perguntou Ayana, incisiva. Pela minha experiência com medicina tradicional, esses sintomas sugerem ingestão de algo nocivo. O senhor não deveria perguntar o que ele comeu ou bebeu recentemente. A implicação pairou no ar. Um médico competente suspeitaria imediatamente do café e mais o Dr. Harrison parecia relutante em investigar de verdade. Os olhos do xerife Morrison se estreitaram enquanto ele observava o comportamento estranho do jovem médico. Deixe-me ver esses papéis da dívida, exigiu Morrison, estendendo a mão para a vítima. Vítima segurou o casaco de forma protetora, mesmo apesar do evidente desconforto. Os papéis são legais e válidos. Ayana levantou o diário do escrivão. Xerife, este livro contém registros detalhados de como o Sr. Vítima cria documentos de dívida fraudulentos, e o processo, os selos falsificados, até os nomes dos funcionários que ele subornou para validar as falsas alegações. Morrison abriu o diário do escrivão e sua mandíbula caiu. Página após página de documentação meticulosa, incluindo desenhos exatos dos selos utilizados nos papéis fraudulentos de Vítima. A caligrafia era clara, as datas precisas, os detalhes incriminadores. De onde você tirou isto? Perguntou Morrison. De um escrivão do escritório de Vítima que cansou de participar de uma organização criminosa. Ele documentou tudo antes de fugir para um lugar seguro. Ayana fitou Morrison diretamente. 16 famílias perderam seus ranchos por este mesmo esquema. O rancho do Sterling seria o número 17. O Dr. Harrison finalmente parecia perceber a gravidade da situação. Xerife, eu não tinha conhecimento de nenhuma atividade fraudulenta. Eu estava apenas cumprindo meu dever profissional. Seu dever profissional? Desafiou Ayana. Então por que não examinou adequadamente o seu paciente? Por que não perguntou sobre as possíveis causas dos sintomas? Qualquer médico competente suspeitaria imediatamente de envenenamento e tentaria identificar a fonte. Morrison olhou de Harrison para a vítima e depois para as evidências em suas mãos. As peças começavam a se encaixar, e o quadro que formavam era pior do que ele imaginava. Senhor vítima, disse Morrison lentamente. Acho que precisamos ter uma conversa muito diferente, começando com o motivo de o senhor estar tão ansioso para finalizar essa transação comercial enquanto supostamente sofre de uma doença severa. Os olhos de Vítima se moveram desesperados entre o xerife e as provas. O suor escorria por seu rosto, mas Sterling conseguia enxergar cálculo por trás da dor. O homem estava encurralado, e animais encurralados eram perigosos. Você não entende, arfou Vítima. Isso não acabou. Mesmo que esses papéis sejam questionados, há outros que apoiam minha reivindicação. Pessoas importantes que não vão deixar que isso. Ele não terminou a frase. Mas a ameaça estava clara. E então ouviram um som que mudou tudo. Cavalos se aproximando de várias direções, avançando rápido e com propósito. O xerife Morrison sacou sua arma, mas Ayana apenas sorriu. Eles não são inimigos, xerife. São as outras famílias que Vítima enganou. Enviei um recado ontem dizendo que hoje seria o dia de finalmente trazermos justiça. Os cavaleiros que se aproximavam não eram guerreiros Apache. Eram famílias. 16 grupos de homens, mulheres e crianças, a cavalo, em carroças, alguns a pé. Todos tinham uma coisa em comum, na expressão dura e determinada de quem perdeu tudo e finalmente encontrou a chance de recuperar justiça. O xerife Morrison guardou sua arma ao reconhecer vários rostos. Tom Bradley? Sarah Jenkins?
O que todos vocês estão fazendo aqui? Um homem mais velho, com mãos calejadas e roupas gastas, deu um passo à frente. Estamos aqui porque essa mulher apontou para Iana e nos avisou que o homem que roubou nossas terras finalmente iria enfrentar a justiça. Agora espere, gaguejou o Dr. Harrison. Essas pessoas estão claramente enganadas, interrompeu uma mulher com 3 crianças agarradas à sua saia. Doutor, o senhor estava lá quando o Sr. Whitman tomou nossa propriedade. O senhor examinou meu marido e o declarou incapaz de tomar decisões financeiras, lembra? Logo depois que ele se recusou a assinar a escritura voluntariamente. O xerife Morrison virou-se para Dr. Harrison com crescente suspeita. Você declarou pessoas mentalmente incapazes para apoiar as alegações de Whitman. O rosto de Dr. Harrison ficou vermelho. Eu forneci avaliações médicas honestas quando solicitado. Honestas? Tom Bradley riu amargamente. Você disse que eu sofria de demência da fronteira porque não lembrava de ter pedido dinheiro emprestado e dinheiro que eu nunca pedi. Depois Whitman usou seu diagnóstico para me declarar incompetente no tribunal. A Iana avançou, ainda segurando o diário. Xerife, a página 43 documenta o processo exato. O Dr. Harrison declarava os proprietários mentalmente instáveis. Whitman apresentava documentos de dívida forjados. E o juiz Caldwell homologava as apreensões automaticamente. Morrison virou até a página indicada e leu em voz alta. Procedimento padrão. Harrison declara o devedor mentalmente comprometido devido ao isolamento ou estresse. Caldwell aceita o testemunho médico sem verificação independente. Transferência de propriedade concluída em 24 horas para evitar apelações. As famílias se aproximaram mais. A raiva era palpável, mas controlada. Não eram justiceiros, eram cidadãos exigindo justiça pelos meios legais. Whitman, ainda sofrendo os efeitos do extrato da planta, tentou se levantar, mas cambaleou. Isso tudo é invenção absurda. Essas pessoas estão apenas amargas por causa de transações legítimas. Legítimas? Sarah Jenkins ergueu um papel. Então explique por que a assinatura neste suposto contrato de empréstimo não combina com a caligrafia do meu marido. Eu trouxe amostras reais da assinatura dele. Um por um, as famílias começaram a apresentar as provas que haviam reunido ao longo dos anos. Cartas com assinaturas autênticas que não combinavam com as dos documentos falsos. Recibos mostrando que pagaram em dinheiro compras que Whitman afirmava terem sido feitas a crédito. Testemunhos de vizinhos que presenciaram suas transações. O xerife Morrison observava tudo, maravilhado com a quantidade de provas. Como vocês reuniram tudo isso? Ela nos ajudou, disse Tom Bradley, apontando para Iana. Passou 2 anos nos procurando, ajudando a organizar nossas evidências, ensinando-nos sobre procedimentos legais. Disse que precisávamos estar preparados quando chegasse o momento certo. A Iana encontrou os olhos de Sterling. Eu disse a você que aprendi sobre os 2 mundos, e o seu e o meu. Aprendi que justiça exige mais do que raiva. Exige evidências, organização e o momento certo para agir. O Dr. Harrison fez uma tentativa desesperada de salvar a própria pele. Xerife, mesmo que haja dúvidas sobre as práticas comerciais do Sr. Whitman, isso não muda o fato de que Sterling abrigou uma fugitiva perigosa. Uma criança de 12 anos que estava morrendo por causa de seus ferimentos, interrompeu a Iana com firmeza. Os registros médicos do seu pai provam isso conclusivamente. A menos que você esteja alegando que seu pai era incompetente ou desonesto. A armadilha era perfeita. O Dr. Harrison não podia desacreditar a documentação médica de seu próprio pai sem destruir sua própria credibilidade profissional. E também não podia confirmá-la sem admitir que Sterling havia salvado uma criança inocente e não abrigado uma fugitiva perigosa. O xerife Morrison olhou ao redor para a multidão reunida. As evidências, e os 2 homens que tentaram manipulá-lo. Sua decisão era clara. Elias Whitman, você está preso por fraude, falsificação e conspiração para cometer roubo.
Dr. Harrison, você está preso como cúmplice desses crimes. Morrison começou a tirar as algemas. A ordem de apreensão está oficialmente declarada inválida até que uma investigação completa seja concluída. O rosto de Vidman se contorceu de raiva, apesar de seu desconforto físico. Você não faz ideia do que está fazendo, Morrison. Há pessoas poderosas que apoiam meus interesses comerciais. Isso não acabou. Mas ao olhar para as 16 famílias, para a confiança calma de Ayanna e para as evidências esmagadoras contra ele, até mesmo Vidman pareceu perceber que, desta vez, realmente havia acabado. A dívida de honra que começou 15 anos antes, com uma criança Apache à beira da morte, finalmente estava completamente paga. 3 meses depois, Sterling estava em sua varanda observando o nascer do sol pintando o Vale de Dourado. Seu rancho estava seguro, sua reputação restaurada e seu futuro mais brilhante do que havia sido em anos. Os julgamentos de Elias Vidman e do Dr. Harrison haviam terminado na semana anterior. Vidman recebeu 15 anos na prisão territorial por fraude, falsificação e conspiração. O juiz Caldwell, revelado como seu co-conspirador, foi removido do cargo e enfrentaria suas próprias acusações criminais. O Dr. Harrison perdeu sua licença médica e recebeu 5 anos de prisão como cúmplice. Mais importante ainda, todas as 16 famílias tiveram suas propriedades legalmente restauradas. O Tribunal Territorial, envergonhado pela extensão da corrupção, acelerou o processo e forneceu compensação financeira por suas perdas. Tom Bradley já estava reconstruindo seu celeiro. Sarah Jenkins havia reaberto sua pequena loja na cidade. Sterling ouviu cavalos se aproximando e sorriu. Ayanna agora o visitava semanalmente e às vezes sozinha, às vezes com membros de sua confederação. Hoje ela cavalgava sozinha, como naquela manhã 3 meses antes. Bom dia, ela disse ao desmontar perto da cerca. Bom dia, Ayanna. Café, como sempre. Eles se sentaram na varanda em silêncio confortável, observando o vale ganhar vida com a luz da manhã. O relacionamento entre eles havia evoluído para algo que Sterling nunca esperara, e uma amizade genuína, construída em respeito mútuo e propósito compartilhado. Recebi uma carta da capital territorial ontem, disse Ayanna. Estão me oferecendo o cargo de ligação entre os governos tribais e os tribunais territoriais. Reconhecimento oficial da minha formação jurídica. Sterling ergueu as sobrancelhas. Isso é uma grande honra. Vai aceitar? Estou considerando. O trabalho que venho fazendo é ajudar famílias a combater corrupção, organizar desafios legais contra reivindicações fraudulentas, poderia se tornar muito mais eficaz com apoio oficial. Ela tomou um gole de café, pensativa. Mas significaria passar mais tempo em escritórios e tribunais, e menos tempo cavalgando livre pelo território. Parece que você está dividida entre 2 mundos de novo. Não, disse Ayanna com um leve sorriso. Acho que finalmente aprendi que não preciso escolher entre mundos. Posso conectá-los. Ela apontou para o vale, onde fumaça subia das chaminés das propriedades restauradas. Essas famílias não são apenas apaches ou colonos brancos. São pessoas que se uniram contra a injustiça. Isso é um novo tipo de comunidade. Sterling concordou. E seus guerreiros? A confederação que você construiu? Eles não vão a lugar nenhum. Provamos que tribos diferentes podem se unir por uma causa comum. Isso é poderoso nestes tempos de mudança. A expressão dela ficou séria. Mas a confederação sempre foi mais do que guerra. Era sobre proteção, justiça e garantir que nosso povo tivesse voz em seu próprio futuro. Falando em futuro, disse Sterling, estive pensando em expandir minha operação. Talvez criar cavalos. Eu poderia usar uma parceira que entendesse tanto os métodos tradicionais quanto as práticas modernas de negócios. Ayanna o encarou surpresa. Você está me oferecendo uma parceria comercial? Estou lhe oferecendo a chance de criar raízes sem perder sua liberdade. Parceria igual, decisões compartilhadas, lucros compartilhados. Sterling encontrou o olhar dela diretamente. Há 15 anos,
Você precisava que alguém acreditasse no seu direito de sobreviver. Agora eu estou perguntando se você acredita na minha visão para o que este lugar pode se tornar. Ayanna ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Então estendeu a mão. Parceiros. Eles apertaram as mãos, selando um acordo que parecia completar um círculo iniciado 15 anos antes, e com uma criança agonizante e um cowboy compassivo. Sabe, disse Ayanna, quando eu tinha 12 anos e mal estava viva, fiz uma promessa a mim mesma. Se eu sobrevivesse, se ficasse forte, encontraria uma forma de retribuir ao homem que me salvou. Você fez isso meses atrás, quando impediu Vítima. Não, disse Ayanna firme. Impedir Vítima foi justiça. Mas construir algo duradouro juntos, e isso é a verdadeira retribuição. É assim que honramos o que começou naquela noite. Você escolheu compaixão em vez de medo. Sterling olhou para suas terras, e em breve, suas terras, e sorriu. 15 anos atrás, achei que estava apenas ajudando alguém que precisava. E estava, respondeu Ayanna. Mas às vezes ajudar uma pessoa muda todo o resto. Às vezes um único ato de bondade cria ondas que se estendem muito além do que imaginamos. Quando o sol subiu mais alto, pintando o céu de azul brilhante, Sterling Rhodes e Ayanna começaram a planejar o futuro juntos. O cowboy que ajudou uma menina apache esquecida descobriu que algumas dívidas de honra nunca terminam de verdade, e elas simplesmente se transformam em algo mais rico e mais duradouro do que qualquer um poderia ter conseguido sozinho. O vale se estendia diante deles, cheio de possibilidades que nenhum dos dois ousara imaginar quando esta história começou. E naquele momento, ambos sabiam que o melhor ainda estava por vir.